Graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estaremos meditando na palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, e eu gostaria que você já estivesse abrindo as suas Bíblias comigo em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, nós estaremos lendo do versículo 14 até o versículo de número 16. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, versículo 14 até o versículo de número 16. Assim nos diz a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Repete comigo: somos filhos de Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esse momento todo especial que o Senhor nos concede estarmos aqui na tua casa em louvor e adoração ao teu nome, porque somos teus filhos, ó Pai. E o Senhor, sim, ó Deus, testifica, Senhor, pela nossa fé e pela tua palavra, que somos os teus filhos. E agora, Senhor, que estaria sendo ministrada a tua palavra, Senhor, que o Senhor me use, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que tudo ao sair dos meus lábios, Senhor, saia dirigido pelo teu Espírito Santo, para edificação, salvação, libertação, cura dos teus filhos, ó Pai. Então, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. O tema dessa mensagem é o privilégio de sermos filhos de Deus. O privilégio de sermos filhos de Deus. Aí eu já pergunto aqui: tem filhos de Deus aí? Você, como filho de Deus, você sabe quais são os seus privilégios? Como filhos de Deus, querido, nós temos muitos, mas muitos privilégios, que só nesta manhã não daríamos para falar sobre todos os privilégios que nós temos por ser filhos de Deus. Mas vamos tentar, né, nesse pouco tempo que temos, falarmos a respeito de alguns privilégios. E o primeiro privilégio aqui, queridos, que eu gostaria de falar com vocês, né, é o privilégio de como que nos tornamos filhos de Deus. Esse é o primeiro privilégio. Como que nós nos tornamos? Eu ouvi uma ilustração que ela vem bem de encontro a tudo isso, né? Essa ilustração, ela diz que um pai, ele resolveu pegar o seu filho e levar o filho para trabalhar com ele. E o pai, todo contente, queria mostrar ao seu filho, né, como era o seu trabalho e a responsabilidade que ele tinha naquele trabalho. E o trabalho do pai era estar diante, né, de uma alavanca num cais. Quando ele observava vindo o navio, ele tinha que puxar aquela alavanca para que a ponte levantasse e o navio não viesse se chocar, levando muitas pessoas à morte. E o pai, quando explicava aquilo ao filho, todo feliz, todo contente, de repente o pai olha e cadê o filho? O filho já não estava mais ali. Ao mesmo tempo o pai olha, lá vem um navio, e o pai precisava agora puxar a alavanca
né, para que aquele navio não se chocasse e as pessoas não morressem. Mas quando o pai dá por si e procura o filho, está lá o filho em meio às engrenagens. E agora, se o pai puxa a alavanca, ele poderia matar o seu filho. Mas se o pai também não puxa a alavanca, ele mataria todos que vinham no navio. Oh, meu Deus, que decisão cruel, não é? Qual seria a sua posição? Você puxaria a alavanca e salvaria aquelas pessoas e mataria o seu filho? Qual seria a minha posição? Eu já quero dizer, queridos, eu tenho 3 filhos e eu não puxaria a alavanca. Não posso enganar a mim mesmo, não é? Mas não foi assim com o nosso Deus. O nosso Deus, quando olhou que cada um de nós estávamos em perigo, que cada um de nós seríamos mortos, o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para que morresse por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós não morrêssemos em nossos pecados e delitos. Então, o sacrifício de Cristo Jesus, através do amor de Deus Pai, é que nos torna filhos de Deus. Porque se o Senhor fosse como cada um de nós, principalmente aqueles que já são pais, sabe o que é o amor de um pai pelo filho, e nós dificilmente daríamos ao nosso filho em sacrifício por aqueles que nós nem conhecemos, mas o Senhor fez isso por nós, e com esse sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos tornou filhos de Deus. E nos tornando filhos de Deus, nós vamos ver alguns privilégios maravilhosos que o Senhor tem dado aos seus filhos. E um desses privilégios, querido, é que, independente da situação que você esteja vivendo, Deus não se esquece de você. Nós vemos isso em Isaías 49:15, quando o Senhor vai dizer assim: pode uma mulher que amamenta o seu filho e esquecer-se dele? E o Senhor vai dizer, ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, jamais me esquecerei de vós. Ei, que privilégio, querido, que nós temos, né, em saber que o Senhor, Ele jamais esquece de nós. E quando nós falamos em qualquer situação, o salmista vai nos dar um exemplo glorioso a respeito disso. Quando o salmista ele vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Eu não sei, querido, o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: você não está passando sozinho, porque o Senhor está contigo, e Ele vai dizer, se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque Ele está contigo. Se você tiver que passar pelas águas, elas não vão te afogar, porque o Senhor está contigo. Então creia, querido. Seja o que você esteja vivendo, seja o que esteja querendo te atormentar, querendo te amedrontar, querendo te parar, não tema, porque o Senhor prometeu que Ele estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu glorifico ao Senhor, porque este é um privilégio daqueles que são filhos de Deus. Um outro privilégio aqui, queridos, é o privilégio que nós somos herdeiros de Deus. Ah, que coisa gloriosa sermos herdeiros de Deus. Romanos 8:17, ele diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos herdeiros, querido. Romanos 8:18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as lutas do tempo presente não hão de se comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Sabe que eu entendo aqui, queridos, que quando nós pensamos
né, que somos herdeiros, pensamos logo em herança. E quando pensamos em herança, pensamos logo em algo valioso, em algo precioso, né? E o que o Senhor nos deixou mais de mais precioso é a nossa salvação. Essa é a melhor herança que nós podemos ter, queridos, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E essa é a esperança que nós temos, que nós já herdamos os reinos dos céus. Agora, quando falamos em herdarmos o reino dos céus, muitas das vezes só pensamos, né, naquela herança eterna, vou para o céu, vou morar com o Senhor. Mas eu preciso, queridos, despertar algo em você, como o Senhor despertou no meu coração. Muitos estão esperando, estão com esperança de herdar os céus. Legal, mantenha essa sua esperança, porque essa herança já foi garantida para mim e para você como filho. Ei, mas só que nós estamos vivendo aqui, e enquanto vivermos aqui, nós já podemos receber também essa herança dos céus sobre nós. Veja, quando o Senhor nos ensinou a respeito da oração do Pai Nosso, Ele vai dizer: Pai Nosso que estás no céu, venha sobre nós o teu reino. Esse reino de esperança, esse reino de paz, esse reino de segurança, de alegria, de saúde, de cura, de libertação. Nós já podemos viver hoje o reino de Deus em nossas vidas, e aguardando para continuarmos vivendo esse reino na eternidade com o Pai nos céus. Agora, queridos, vamos ver o que um outro privilégio de sermos filhos de Deus. E esse privilégio, querido, é que somos luz. Esse é um privilégio maravilhoso. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Vou repetir. Porque todos nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. O que quer dizer isso? Eu acho que eu já falei aqui uma vez, porque é um exemplo bem claro, porque todos nós temos a nossa casa. E estando na nossa casa já temos intimidade e conhecimento da nossa casa. Você sabe onde estão todos os utensílios da tua casa. Você sabe onde ficam os móveis. Você sabe tudo aí na sua casa. Mas há alguns dias, como já aconteceu comigo, de repente falta luz durante a noite. Fica aquela escuridão. Você precisa ir em busca de uma lanterna, você precisa ir em busca de uma vela. E você andando na escuridão dentro da sua casa, por mais que você conheça, por mais que você saiba onde está cada móvel, cada utensílio, não é? Você vai tropeçar em alguma coisa, você vai bater em alguma coisa, você vai sentir a maior dificuldade de se locomover dentro da sua própria casa. E se for uma pessoa meio estabanada assim como eu, você ainda vai quebrar alguma coisa, vai deixar cair alguma coisa. Isso se você não se quebrar, né? Onde você mesmo cai e se machuca, porque você está na onde? Numa escuridão. Mas a palavra de Deus diz, queridos, para nós, que nós não somos da noite, nós somos do dia, nós somos da luz. E no Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Ou seja, esse é o privilégio dos filhos de Deus, que nós nunca vamos andar na escuridão. Deus sempre vai estar clareando o nosso caminho, seja esse caminho sentimental, espiritual, físico, financeiro. Ei, pode estar tudo escuro para o mundo, mas para os filhos de Deus tudo vai estar bem claro, porque o Senhor lhe diz na palavra dele que ele dará ordem aos seus anjos para que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra. Por isso é que ele clareia o nosso caminho.
Isso é seu privilégio, querido. Isso é o meu privilégio, querido, porque nós somos filhos de Deus. E o Senhor cuida dos seus filhos, para que os seus filhos possam ser prósperos em todos os seus caminhos, para que nada venha como obstáculo, nada pode parar aqueles que são filhos de Deus. E é por isso que ele diz aqui, queridos, que nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós sabemos que o mundo, ele vive em trevas. E aonde nós chegarmos, queridos, as pessoas precisam ver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Precisam notar que nós somos diferentes. E é isso que o Senhor está querendo despertar em nós. Que as pessoas olhem para nós e possam dizer: ei, ali vai um filho de Deus. E eles também queiram ser como nós somos, fazendo a diferença onde quer que estejamos. Sabe, queridos, são inúmeros privilégios por sermos filhos de Deus. E um dos privilégios que me chama muita atenção é o privilégio do amor de Deus por nós. Que privilégio! Que privilégio! Olha só o que diz a palavra de Deus desse privilégio do amor de Deus por nós. 1 João, capítulo de número 3, versículo 1. Ele diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. 1 João 4,19, ele diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Olha que dois versículos gloriosos para demonstrar esse privilégio que nós temos de que Deus nos ama. E esse amor de Deus nos torna filhos dele. Se você não percebeu, mas esse último versículo que nós lemos em 1 João 4,19, que diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo é interessante. É fácil, querido, amar quem já nos ama, sim ou não? Sim ou não? Não é fácil? Quando você recebe o amor, você retribuir com amor. O nosso Deus é maravilhoso, rapaz. Ele falou assim: vou facilitar para esses meus filhos aí. Vou dar um molinho para eles. Antes que eles me amem, eu vou amá-los primeiro. Para facilitar, para a gente poder amá-lo, cara. Imagine se o Senhor falasse assim: ó, só vou te amar se você me amar primeiro. Ele amando primeiro, já tem muitos que não amam, já tem muitos que metem o pé, fica longe. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que ele nos dá esse privilégio dele primeiro nos amar, para nos ajudar, para que depois nós possamos amá-lo. E aí é tremendo que vai dizer assim, ó, Romanos 5,8, ele diz assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora nota isso aqui. Deus prova, Deus já provou que ele nos ama, cara, acima de qualquer condição. Deus nos ama, independente se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é cheiroso, se é mal cheiroso, sabe, se veste bem, se não se veste bem. Deus nos ama acima de qualquer situação, acima de qualquer condição. Agora, note que Deus, ele é cheiroso. A Bíblia chama ele, né, da rosa de Saron.
E se a gente for falar aqui da rosa de Sarão, aonde ela era encontrada, né? A dificuldade para ela ser encontrada, o valor que ela tem e o tempo que ela levava para poder crescer e o perfume que era extraído dela. Olha, isso aqui dá um estudo, né, sobre a rosa de Sarão que vocês, né, um dia o pastor aí vai dar esse estudo, eu não, vou deixar para ele. Ele já está tão sorridente ali que ele sabe da matéria. Mas a rosa de Sarão, querido, não existe perfume igual. E a dificuldade para encontrar, para chegar até a rosa de Sarão é algo assim tremendo. Mas quem conseguia chegar, pegar e fazer dela um perfume, era como se tornasse o cara mais rico. Então, nosso Deus é cheiroso, por isso que ele diz que ele é a rosa de Sarão. O nosso Deus, nós já falamos aqui, ele é amor, né? O nosso Deus, ele é paz. Quem não gosta de viver com uma pessoa que é, né, cheia de paz, com a pessoa que é cheirosa? E eu adoro perfume, né? Eu beijo, abraço os irmãos, de vez em quando eu escuto. Pastor, tá cheiroso. Gosto mesmo. Se eu não tiver perfume em casa, acaba comigo. Mas eu gosto de tomar banho também, tá? Aí depois do banho, um perfumezinho para manter, é muito bom, queridos. E assim eu percebo que ninguém foge do meu beijo, do meu abraço, que eu estou cheiroso. E assim é Cristo, querido. O que eu quero dizer com isso? Né? As pessoas, né, têm essa facilidade de se aproximar de Cristo. E agora eu fico olhando assim, nós como filhos, com todo esse privilégio. E aí? E as pessoas? Querem estar perto de nós ou querem estar longe de nós? As pessoas têm prazer, né, de querer ir na sua casa, de ser seu companheiro de trabalho, de serem seu amigo. Ou as pessoas estão se afastando de você? É algo para que nós possamos pensar, querido, porque nós temos esse privilégio de ser chamados filhos de Deus. Olha, as pessoas sabem que Deus é tão amoroso, está lá, né, o texto áureo da Bíblia. Qual é o texto áureo da Bíblia, hein, queridos? Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Texto áureo da Bíblia, que amor é esse? E toda a humanidade diz que tem ateus, agnóstico. Eu sinceramente, eu não acredito que existe ateu e agnóstico, porque na hora do perigo mesmo, ele chama por Deus, com certeza, né? Eu já vi um ex-presidente da República aí que diz que era ateu, o Fernando Henrique Cardoso, diz que era ateu. Mas na hora que começou uma situação difícil no governo, ele não falou do nosso Deus, mas ele falou que ia lá bater uns tamborzinhos lá para poder resolver a situação dele. Que ateu é esse? Mas eu tenho certeza que se eu e você perguntarmos aí, na humanidade de uma forma geral, você crê em Deus? Eu nunca ouvi alguém dizer que não crê. Da forma dele, mesmo não sendo cristão, né, não sendo evangélico, não sendo católico, mas todos dizem que crê em Deus, porque sabe que Deus é amor, sabe que Deus é bom, sabe que Deus é paz. Mas nós estamos aqui, querido, como filhos de Deus, representando este amor, representando esta paz. E aí, é o momento de refletirmos agora. A minha esposa, ela vê paz em mim? Ela percebe que eu sou um homem de paz? O meu filho consegue olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa amorosa? A igreja, os meus irmãos em Cristo, conseguem olhar para mim e ver esses atributos de Deus em minha vida? Consegue ver que eu sou a imagem
e a semelhança de Deus? O seu vizinho consegue ver isso em você? São privilégios, querido, não somente para desfrutarmos dele, mas são um privilégio para que nós possamos abençoar também aqueles que ainda não são filhos e possam desejar a ser filhos através desses atributos que nós vivenciamos. Porque é esta herança, queridos, esta herança que nós recebemos, não é somente para gastarmos com o nosso bel prazer, mas é para repartirmos com tantos que necessitam. Ei, pare para pensar, se você hoje tem esse privilégio maravilhoso de ser filho, é porque alguém que outrora recebeu essa adoção, recebeu esse privilégio de ser filho, repartiu comigo, repartiu com você, e por isso você está aqui nesta manhã, também podendo ouvir essa palavra, e poder glorificar o Senhor, e poder bendizer ao Senhor, porque você é filho de Deus. Alguém fez isso. E muitas das vezes, aquele seu vizinho violento, aquele seu amigo que está aí sofrendo, aquele que está morrendo nos seus pecados e delitos, é porque não estão vendo esses privilégios de Deus na minha vida, não estão vendo esses privilégios de Deus na sua vida. Nós não fomos chamados, queridos, somente para estarmos dentro de uma igreja, sentados, ouvindo a palavra, louvando, glorificando, dizimando, ofertando. Mas nós fomos feitos, queridos, é para ganhar almas para o Senhor, é para libertar o cativo, é para fazer com que este mundo seja um mundo aonde reina o Senhor, porque diz a palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E hoje, Deus opera as suas maravilhas, é através de mim, é através de você. Por isso esses privilégios que o Senhor tem nos dado na sua palavra. E veja só, queridos, acompanhando esse privilégio, para mim esse é um dos principais privilégios. É o privilégio chamado remissão. Remissão. Você foi redimido. Eu fui redimido. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para remir. Antes não. Tem duas situações aqui para que eu possa explicar essa palavra remir, redimir. Que palavra poderosa. Que significado que tem esta palavra. Eu gostaria de explicar para vocês, baseado numa mensagem do WhatsApp, chamado Zap Zap. Tem muita besteira aí no WhatsApp, aí, muita. Mas tem alguns irmãos ainda aí, homens e mulheres de Deus, que nem envia, né, algumas mensagens tremendas. E foi uma irmã daqui, eu não queria citar o nome dela não, mas vou citar, né? A irmã Maria Dolores, ela enviou uma mensagem no WhatsApp, estava lá no status dela, e quando eu li, eu mandei de volta para ela. Gostei e vou memorizar, porque tem tudo a ver com essa palavra redimir, né? Ela mandou, lá no status dela, ela mandou a mensagem e ela dizia assim: Deus Pai
enviou o seu Filho Jesus para se tornar homem, para que através dele os homens se tornem filhos de Deus. Foi essa a mensagem, irmão? Deus Pai enviou o seu Filho Jesus para se tornar homem, para que através dele os homens se tornem filhos de Deus. Aí alguém pode falar: pastor, o que isso tem a ver com redimir? A explicação para entendermos sobre redimir, vocês hão de lembrar, até os mais óbvios hão de lembrar, que há algum tempo atrás, não muito tempo, as pessoas que tinham muita posse estavam sendo sequestradas, e ao serem sequestrados, os sequestradores pediam o quê? Pediam o quê? Resgate, né? E aquelas pessoas eram sequestradas porque elas tinham algum valor, né? Então era pedido um resgate. E a família, lógico, todos os amigos, vizinhos, juntavam e pagavam o resgate para que aquela pessoa recuperasse a sua liberdade. E redimir significa isso, querido, porque antes do pecado, nós pertencíamos a quem? A Deus. Depois do pecado, todos nós fomos sequestrados pelo diabo. O diabo tomou posse da humanidade. E aí, somente o pagamento de um grande resgate poderia trazer de volta a liberdade. E esse grande resgate foi pago na cruz do Calvário, aonde Cristo Jesus morreu por mim e morreu por você, para que nós pudéssemos ser resgatados, né, das garras de Satanás, aonde o Senhor nos tirou do monturo, nos tirou ali do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a palavra redimir, a palavra remissão, quando você ouvir que você foi redimido, não é? É porque foi pago um alto preço para que você e eu pudéssemos ser resgatados das garras de Satanás. Então, esse é o privilégio que eu e você, como filhos, nós temos, né, de termos sido resgatados da garra de Satanás. Ei, eu e você hoje já não pertencemos mais deste mundo, já não pertencemos mais ao pecado, já não pertencemos mais ao diabo, porque o Senhor pagou um alto preço por nós. Sim, a salvação é de graça para nós, eu e você não pagamos, mas o Senhor sim, o Senhor é que pagou por mim e por você, porque ninguém mais poderia pagar, ninguém tinha condição de pagar pela nossa liberdade. Isso é um privilégio, querido, que eu e você precisamos tomar posse da nossa liberdade. O Senhor, Ele vai nos orientar, né? Lá em João capítulo 8, versículo 32, Ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 vai nos dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, eu e você já somos libertos mediante a nossa fé nesta palavra tão maravilhosa do Senhor. O que cabe agora, querido, é a mim, é a você tomarmos posse disso. Eu não posso aceitar, querido, hoje está preso, né, pelo laço do passarinheiro. Eu não posso aceitar hoje, querido, estar preso, sendo dominado pelo cigarro, pela bebida, pelas drogas. Eu não posso aceitar hoje, querido, estar sendo dominado pelo medo, porque o Senhor não nos deu espírito de medo. Hoje, eu tenho que aceitar, eu tenho que tomar posse, que eu sou livre. Eu preciso mostrar para vocês, querido, dentro da palavra de Deus,
lá no Antigo Testamento fala muito sobre escravidão. E o povo, ele se tornava escravo quando eles tinham alguma dívida. Vocês lembram aquela passagem da viúva do profeta, que quando ele morreu, ele largou uma dívida, e a viúva não tinha como pagar a dívida. Então vieram para levar os seus filhos como escravo, porque ela não tinha como pagar a dívida. E muitas das vezes aí no mundo tem acontecido isso. As pessoas estão ficando escravizadas porque ela não tem como pagar a dívida. Eu conversava esses dias com o esposo de uma irmã aqui, ela vai lembrar que ela está presente, e ele falava: pastor, eu ainda não sou cristão, porque eu quero primeiro deixar isso, deixar aquilo, mas ele não tem como pagar para deixar aquilo que está escravizando. Nós só temos como pagar, querido, é quando nós aceitamos o pagamento feito por Jesus na cruz do Calvário. Eu quero falar para você, queridos, que quando o povo de Israel estava ali escravizado no Egito, nós vemos que o Senhor teve que mandar quantas pragas para até libertá-los? Quantas pragas? 10 pragas. E quando chegou naquela praga, que haveria morte para todo aquele povo, então foi colocado, o Senhor deu ordem para que todo Israel colocasse nos umbrais da sua casa o sangue de um cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse, não entrasse naquela casa e não matasse aqueles ali, porque aqueles dali agora eram filhos de Deus. Eles tinham um privilégio, eles tinham a marca. Trazendo para o dia de hoje, pode ser qualquer espírito que esteja rodando aí, querido, querendo matar ou roubar a sua paz, querendo destruir a sua comunhão, mas ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque você tem a marca de Cristo. Você tem a marca de Cristo, querido, e a palavra de Deus diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. É a hora de crermos, é a hora de recebermos, querido, porque isso é privilégio para aqueles que são filhos de Deus. E falando de escravo, falando de liberdade, lá no livro de Êxodo, vai vir esclarecendo tudo isso. Primeiramente, querido, Deus nunca foi a favor que ninguém fosse escravo. Isso era leis dos homens, eram normas dos homens. Mas em Êxodo Deus começa a trabalhar, Deus começa a colocar normas, Deus começa a colocar leis. E aí a lei começa a dizer assim, que aquele que era escravo, ele deveria servir ao seu senhor durante 6 anos. Isso está tudo lá no livro de Êxodo. Durante 6 anos ele deveria servir. No 7º ano ele deveria sair forro, deveria ganhar sua carta de alforria. Mas aquele escravo, ao receber a sua carta de alforria, ele tinha um direito de escolher se ele queria ir embora, e se ele fosse embora, mas ele tivesse gerado filho, seus filhos deveriam ficar sendo daquele dono, daquele senhor, ele teria que sair sem nada. Mas a Bíblia vai explicando a respeito dessa liberdade, mas do que eu quero tratar aqui, para ganharmos tempo, é que nessa escolha, a Bíblia vai dizer que ele, por amor ao seu Senhor, ele poderia dizer, não, eu não quero ir, eu quero ficar com o Senhor, mas era um direito dele, e ele estava abrindo a mão daquele direito por amor ao seu Senhor. Então aquele senhor pegava aquele escravo, levava aquele escravo até o magistrado, levava até o juiz, e ali o juiz furava a orelha daquele escravo, colocava tipo um brinco, uma argola. E aí, queridos, quando aquele escravo ia passando, e as pessoas olhavam aquela marca na orelha dele,
as pessoas diziam assim: ali vai um escravo livre. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe o que isso quer dizer, querido? Que outrora nós éramos escravos do mundo, mas por amor ao Senhor, hoje nós somos servos do Senhor, e o mundo vai dizer: ei, eles hoje servem ao Senhor, são servos do Senhor, mas eles são livres para adorar, eles são livres para glorificar, eles são livres para trabalhar para o Senhor. Eles não trabalham mais como escravo, mas eles trabalham por amor, porque eles amam ao seu Senhor, eles amam aqueles que lhe deram liberdade. Isto é um privilégio para aqueles que são filhos de Deus. Esse é o seu privilégio, querido. Esse é o meu privilégio, querido. Não abra mão desse privilégio que o Senhor tem dado a mim e tem dado a você. Veja que o que o Senhor diz na palavra dele. Ele diz assim: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Porque o amigo, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Ei, você como amigo de Deus, você como filho de Deus, você sabe o que o Senhor faz por você? Você sabe que o Senhor te livra de todo mal? Você sabe que o Senhor já escreveu o seu nome no livro da vida? Você sabe que o Senhor, Ele já foi, já preparou o lugar para que aonde Ele está, nós possamos estar com Ele? Ei, o Senhor já mostrou para nós, o Senhor mostra para nós, porque nós somos amigos, nós sabemos tudo aquilo que o Senhor faz, Ele não esconde nada de nós. Esse é o nosso amigo, Ele é o nosso amigo, querido. Um outro privilégio aqui, queridos, é o privilégio de recebermos o Espírito Santo de Deus. Que privilégio! Lucas capítulo 11, versículo 11 até o 13, ele diz assim, e qual pai dentre vós que, seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo a quem lhe pedir. Sabe, queridos, eu já falei aqui, e eu sempre digo assim que muitas das vezes nós temos que ler ou ouvir pelo menos 40 vezes, isso é comprovado cientificamente, para lembrarmos algo. Então eu já falei, com certeza eu sei que eu já falei, mas vou repetir. Um privilégio que eu ouvi numa pregação, e que inspiração que Deus deu a esse pregador. E ele dizia o seguinte: o privilégio do filho chamado Adão, em que Deus passeava com Adão lá no Jardim do Éden. Que privilégio! O privilégio dos apóstolos, dos discípulos, em que Jesus passeava com eles, andava com eles. E nós não temos esse privilégio hoje. Deus Pai não anda com a gente mais como andou com Adão. Deus Filho não anda mais conosco como andou com os apóstolos, com os discípulos. Mas o próprio Deus Filho, ele disse assim, quando estava ascendendo, subindo ao céu, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Então Deus Pai não anda com a gente, Deus Filho não anda com a gente, mas nós temos o maior privilégio, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele não anda conosco, ele está dentro de nós.
E o Espírito Santo estar dentro de nós, querido, é você entender que é o poder de Deus que está em nós. O próprio Senhor, Ele nos orienta dizendo assim, ó, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem esse privilégio como filho de Deus, querido, de ter a presença do próprio Deus dentro de você. E o Senhor prometeu isso, Ele disse isso, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, né? E você sabe, querido, que ficar em Jerusalém é como você está aqui hoje, sabe? Você está na casa de Deus, porque nós somos a Jerusalém hoje. Ei, e Ele diz, ficar em Jerusalém, você está na Jerusalém, então começa a receber aí o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nesta manhã, querido. E ser cheio do Espírito Santo é para sermos testemunhas da glória e do poder de Deus. E eu louvo ao Senhor por esse privilégio maravilhoso de sermos cheios do Espírito Santo. E eu quero fechar essa mensagem falando do maior milagre. Você pode pensar em todos os milagres, mas nenhum deles se compara com o milagre da salvação. Nenhum deles. E esse é o privilégio que só os filhos de Deus têm. Mas esse privilégio não é somente para nós. Esse privilégio é para todos. E olha o que o Senhor fala em Éfesos capítulo 2, versículo 3 em diante. Ele diz assim, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu preciso falar com você que está aqui nesta manhã, que essa salvação é para todos. A misericórdia do Senhor é para todos. Lá em Timóteo, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. É todos. Deus quer salvar todos. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor não tem prazer na alma que perece. E quando a palavra do Senhor está dizendo aqui, nesse último versículo que nós lemos em Efésios, no versículo 5, a última frase, ele vai dizer, pela graça sois salvo. E graça significa favor imerecido. Um favor que eu e você não fizemos nada para merecer, mas mesmo assim, o Senhor nos favorece com o seu amor e com a sua misericórdia. Então você que muitas das vezes olha para dentro de você e diz assim, não, eu não mereço. Meu Deus do céu, eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha esposa, eu xinguei, eu bebi, eu cheirei, eu roubei. Você que começa a olhar para você e diz assim, como que eu vou chegar diante de Deus? De você mesmo, você não pode chegar realmente. Mas o Deus, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele, quando faz o convite para vir a Ele, Ele diz, vinde como está. Ele não diz para você que primeiro você tem que mudar, mas é Ele que quer mudar a sua vida. É Ele que quer mudar a sua condição, a sua maneira de ser e de viver. Mas o que você precisa fazer é entregar a sua vida a Ele, como está lá no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O convite do Senhor
é apenas esse: entrega a sua vida a Ele. Ei, você que já está cansado de sofrer, você que já está cansado de passar por essas mazelas, ei, você que já está cansado de ficar aprisionado, você quer largar o tabaco, você quer largar as bebidas, você quer largar as drogas, você quer largar de ser violento, de ser arrogante. O Senhor está te convidando, dizendo assim: olha, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer fazer de você filho. O Senhor quer carregar as suas mazelas. Você não precisa estar carregando esses problemas. Mas pastor, como eu faço isso? Creia. Porque a palavra de Deus diz: se você crer como um grão de mostarda, você dirá a esse monte, erga-te e lança-te no mar. E que monte é esse? É esse monte de problema que está na sua vida. É esse monte de situações que te atormenta, que te entristece, que te abate, que deixa você desanimado. Se você crer, você vai dizer nesta manhã: eu não te aceito mais na minha vida, porque agora eu sou filho de Deus, eu tenho privilégio, eu sou herdeiro e eu quero tomar posse desta herança. Porque a única preocupação que eu tenho é essa, querido. É a herança que o Senhor nos dá, esse algo valioso, e você pode até ficar espantado, mas tem aquele que recusa a herança. Tem aquele que recusa esse bem tão privilégio, tão maravilhoso, tão valioso. Tem aquele que recusa esses privilégios que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Eu não quero recusar essa herança. Eu não quero recusar esse privilégio. Se eu sou filho, eu quero tomar posse daquilo que o meu Pai tem preparado para mim. E eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por você. Você que está aqui nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, que ainda não tomou posse desta herança, que ainda não tomou posse desse privilégio de ser filho de Deus. Ei, o Senhor te convida nesta manhã. O Senhor te convida para que você tome posse desse privilégio. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você que não tem certeza da sua salvação, você não tem certeza se Jesus voltar agora. Eu vou subir para morar com Ele, Ele é Pai. E o Pai quer os seus filhos tudo pertinho dele. Então, se você não tem certeza, é nesta manhã que o Senhor está te convidando. Ei, de todos os privilégios como filho, você que já aceitou, você é filho, mas você ainda não tomou posse desse privilégio de ser um filho, sendo aquele que transmite paz como seu pai é paz, transmite amor como Deus é amor. Você que não consegue viver em unidade como o Senhor tem essa unidade, tem essa aliança conosco. É por você também que eu quero orar. É por você que eu também quero clamar. Então eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Até porque eu não quero que alguém olhe para o outro e diga: ih, você. Não, porque é algo assim tão particular, sabe? É tão gostoso você ter intimidade com o Pai. E como nós não queremos envergonhar na minha casa, com meus filhos eu tenho muita intimidade, a gente brinca, dá tapa na cara, dá chute, a gente se embola dentro de casa, temos uma intimidade tal, que eu falo para ele: mas na rua eu sou pai, você é filho. Porque se a gente tiver essa intimidade na rua, as pessoas vão achar até que você não me respeita, tamanha a nossa intimidade. Então, de repente, na frente dos outros, você não possa ser tão íntimo com o Pai. Mas agora no seu íntimo aí, ó, no seu interior, tenha intimidade com o Pai. Você como filho, você pode rasgar o seu coração diante do Pai nesta manhã. Você pode colocar diante do Pai
tudo aquilo que você necessita para, primeiramente, uma mudança na sua vida. Se você quer ser mais manso, coloca diante do Pai agora. Se você quer ser mais amoroso, coloca diante do Pai agora. Se você quer ser mais corajoso, seja o que você precisa. Você quer ser mais santo, tem aquele pecado que você precisa vencer, coloca diante do Pai agora. É a sua intimidade com o seu Pai. Você é filho, você tem o privilégio de você falar com o seu Pai. O Senhor, Ele nos ensinou dizendo: ei, entra no seu quarto, em secreto fala com o seu Pai, porque em secreto o teu Pai te ouvirá. Oh, lá façuriando e como as nas. O seu Pai está te ouvindo agora, querido. O seu Pai, Ele está te ouvindo e Ele também fala com você. Então fala com o seu Pai o que você está sentindo agora. Não esconda não, tenha intimidade com Ele, querido, assim como Ele tem intimidade com você. Assim como Ele não olhou, Ele não se preocupou, mas Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu bem mais precioso por mim e por você. É justamente para poder ter intimidade comigo e com você. Ele te resgatou, querido, lá do lamaçal do pecado. Porque a Bíblia diz: o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Enquanto eu e você estávamos lá fora no pecado, nós não podíamos falar com o Pai, que Ele não nos ouvia. Mas agora, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eu e você podemos falar diretamente, com intimidade com o Pai. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Você pode falar com o Pai, querido. Fala com o Pai agora. Ore ao Senhor, querido. Não fique esperando que o pastor ele venha orar e orar aquela oração direta pela sua causa. Mas ninguém melhor do que você para colocar diante do seu Pai aquilo que você tanto necessita, aquilo que você tanto precisa. Ei, eu quero te incentivar você a orar. É você e Deus. E eu quero concordar com esta oração. Eu quero concordar com esta oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra ministrada nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio da salvação. O Senhor nos dá o privilégio de recebermos o Teu Espírito Santo. O Senhor nos dá o privilégio, ó Pai, de sermos resgatados do nosso vil pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, ó Deus, de sermos livres, ó Pai, de todas as mazelas, ó Deus, de sermos livres, Senhor, do pecado, de sermos livres do mundo, Senhor, de sermos livres, ó Pai, de tudo aquilo que queira nos aprisionar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos tem, Senhor, mais como escravo, mas o Senhor nos tem como amigo, Senhor, e o Senhor sim é aquele amigo mais chegado do que irmão. E obrigado, Senhor, pelo Senhor ser o nosso amigo. Nós podemos, Senhor, com intimidade falar contigo nesta manhã, ó Deus, e estamos colocando diante de Ti todos os nossos segredos, ó Pai. Não precisamos temer, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que isso, Senhor, que estamos colocando diante de Ti vai ficar em segredo entre nós e o Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos diz que agora estarão abertos os Teus olhos e atentos os Seus ouvidos à oração feita neste lugar. Então eu creio
que o Senhor está recebendo agora a oração do teu povo, Senhor. Aonde o teu povo era fraco, está se tornando forte. Aonde o teu povo, Senhor, era medroso, o Senhor está tornando-os corajosos. Aonde o teu povo era triste, o Senhor está transformando em alegria. Obrigado, meu Pai, porque onde havia doença, o Senhor está curando nesta manhã, Senhor. O Senhor está entrando com a cura agora, a cura física, a cura emocional, a cura financeira. Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor está movendo céus e terra a favor do teu povo nesta manhã. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio como filhos, ó Pai. Nós sabemos que a nossa vida aqui não foi em vão. Obrigado, Senhor, porque como filhos, ó Pai, o seu sacrifício não foi em vão, porque nós somos herdeiros, ó Pai, e nós tomamos posse da nossa herança. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Ah, meu Deus, eu deixo agora, Senhor, o teu povo sobre os teus cuidados, ó Pai. E eu sei que o Senhor tem prazer em cuidar de cada um de nós, porque, Senhor, está registrado, Senhor, o privilégio dos teus filhos em 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, eu creio que o Senhor está perdoando o pecado. O Senhor está perdoando o pecado nesta manhã. Eu creio, Senhor, que o Senhor está sarando terra aqui, Senhor. O Senhor está sarando casamentos aqui, ó Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está sarando feridas de tristeza no coração. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está sarando aqui, Senhor, sentimentos, emoções, ó Pai, que estavam destroçadas, estavam doentes, estavam sofrendo. E eu creio que o Senhor já está agindo através do teu Espírito Santo. Eu creio, meu Pai. Eu creio no teu agir. E por isso, ó Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós bendizemos o teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorifica o nome do Senhor, querido. Sinta a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Há uma atmosfera espiritual neste lugar. O Espírito Santo está trabalhando a favor daqueles que o amam e o temem. Abre o coração, glorifica, bendiga ao nome do Deus Todo-Poderoso. Sem palavras me aproximo, quebrantado pelo seu amor, pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pelo seu amor. Aplauda ao Senhor, querida. Dê o seu melhor aplauso a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração.